acompanham agora pela Rádio Fortaleza FM e os que nos assistem agora pela TV Fortaleza. Por coincidência, mas evidentemente que são abordagens diferentes, eu também vou falar sobre a questão das praças, mas vou falar de um outro aspecto que eu considero grave e que eu espero que não volte a se repetir na cidade de Fortaleza, que é a privatização do uso de uma praça. Ó, a praça, tem um célebre poema de Castro Alves: a praça é do povo, como o céu é do condor, não é? Caetano refez num frevo muito bacana: a praça Castro Alves é do povo, como o céu é do avião, tá? Então a praça é do povo, qualquer que seja ela, em qualquer bairro que ela esteja, entendeu? A vereadora Bá trouxe aí vamos dizer, praças na sua área, são importantes, porque eu acho que toda praça, toda construção de praça, toda reforma de praça deve ser saudada. É um espaço de convivência importantíssimo. No entanto, nós tivemos um dado que eu trago hoje, já foi passado, mas eu trago hoje porque houve uma resposta do Ministério Público, à nossa provocação, que se trata da privatização do uso da praça, hoje, Dr. Carlos Alberto Studart Gomes, a antiga Praça Eudoro Correia, Praça das Flores, Praça do Hospital Militar, tá certo? Que o nome foi mudado para homenagear o pai do empresário Beto Studart, que também fez a adoção da praça. É um debate importante, esse debate sobre a adoção das praças, não é? Evidentemente que essa discussão ela é importante, porque nós sabemos das dificuldades do poder público, nós sabemos que em muitos momentos a própria comunidade ela pode fazer aquela adoção, uma empresa que está ali, nós temos algumas experiências importantes, não podemos ser absolutamente contrários. O caso da Praça Portugal é uma adoção que levou inclusive a modificação. Nós questionamos até esse aspecto da legalidade junto ao Ministério Público. E o jornal O Povo trouxe uma matéria colocando uma questão importante, que só uma regional, que é a Regional 2, concentra 35% dos equipamentos adotados, Nós temos 6 regionais. Então, evidentemente que é a área, vamos dizer, mais rica da cidade, e há o interesse das empresas, tá certo? E ela acaba sendo valorizada mais do que outras áreas, É um dado, para se avaliar, um dado de realidade que foi trazido, e lá trazia exatamente esse descompasso entre praças adotadas e praças não adotadas, e muitas vezes até abandonadas. Vamos seguir, E aí às vezes colocando inclusive o contraste entre praças vizinhas, a adotada e a não adotada. Quer dizer, significa dizer que a prefeitura tem que, mesmo adotando, tem que descuidar das não adotadas? Não, tem que cuidar de todas as praças. Evidentemente, quando se adota, ela acaba, vamos dizer, não tendo mais aquele gasto, e que pode inclusive se direcionar para as praças não adotadas. Vamos para frente. E aí então vem um dado que eu quero chamar a atenção, Aí a matéria do Diário do Nordeste, do dia 21 de maio. Nova Praça das Flores recebe evento gastronômico nacional nesse final de semana. Aparentemente não poderíamos ser contrários a isso, Mas o problema é outro, é que esse evento foi um evento pago, R$15 a entrada. Isso é absolutamente contrário à legislação, E à compreensão de que a praça é um bem de uso comum do povo, inclusive pelo próprio Código Civil brasileiro, entendeu? E que, portanto, ela não pode absolutamente cercear, filtrar, a entrada de pessoas na praça. A justificativa é que era um evento filantrópico. Mas há outros locais da cidade para fazer eventos filantrópicos, que não as praças públicas.
Né? E eu fico muito à vontade, porque na época da gestão da Luiziane, do PT, a quem eu fiz oposição, eu critiquei e encaminhei também para o Ministério Público a privatização da antiga Praça 31 de Março, hoje Praça Dom Helder, para um evento internacional, né, que foi, né, aquele circo, né, canadense que se instalou durante algumas semanas, o Cirque du Soleil, na praça, antiga Praça 31 de Março. Né? Então, não é porque a renda vai ser revertida do ponto de vista filantrópico que se justifica a sua privatização. Até porque, é preciso lembrar isso, a cobrança de entrada no evento, ela, aspas, filtra a participação lá dentro, porque só quem pode ou quem paga é quem vai poder entrar. Incomodado com isso, né, há um movimento importante na cidade de Fortaleza que se chama Direitos Urbanos. Fizeram um filme que nós vamos passar ao final, né, exatamente tratando disso. E da nossa parte, porque nós temos responsabilidade com relação a isso, nós encaminhamos para o Ministério Público. Tá? Oficiamos no dia 20 de maio para a doutora Jaqueline Faustino, promotora de justiça, coordenadora, né, do Centro de Apoio Operacional para o Meio Ambiente do Ceará, o CAUMACE, né, exatamente fundamentado nisso, encaminhando as informações sobre a venda. Aqui o artigo 99 do Código Civil, são bens públicos, os de uso comum do povo, tais como os rios, mares, estradas, ruas e praças, que são inclusive inalienáveis, ou seja, eles não podem ser obviamente vendidos, não é? E há uma disposição também na lei orgânica do município, né, que foi citada pelo próprio Ministério Público, tá certo? Que é o parágrafo 1º, né, do artigo, que é o artigo 104, tá certo? Os bens públicos municipais, quanto às suas destinações, podem ser, né, as praças. E o 107, ele traz exatamente a proibição, veja, ficam proibidas a doação, permuta, venda, locação ou concessão de uso de qualquer fração de área dos parques, praças, admitindo-se apenas a permissão de pequenos espaços destinados à venda de jornais, revistas, artesanato ou lanche. São aquelas pequenas bancas que a gente tem na praça. É claro que aí numa praça você tem uma banca de revista, numa praça muitas vezes você tem um caldo de cana, você tem alguma vamos dizer, atividade econômica pequena que não impede o uso público da praça, né? Que a praça, vamos dizer, ela continua com a sua característica de bem de uso comum do povo e de acesso livre às pessoas. Então, com fundamento nisso, tá certo? Nós oficiamos ao Ministério Público, e aí eu quero, portanto, aqui referenciar e parabenizar tanto a doutora Jaqueline Faustino, né, promotora do meio ambiente, como o doutor Raimundo Batista de Oliveira, porque eles tomaram, né, principalmente o doutor Raimundo Batista, né, encaminhado pela doutora Jaqueline Faustino, tomaram as seguintes providências. Primeira providência, oficiaram ao senhor Cláudio Nelson Araújo Brandão, secretário da Regional 2, tá certo? Solicitando informações sobre a realização desse evento, né? Ou seja, que se justifique porque houve a privatização da praça. E em segundo lugar, que é aí que eu acho mais importante, uma recomendação. Uma recomendação, é preciso que se diga, ela é uma recomendação. Ela ainda não é uma ação judicial. Até porque quem pode fazer essa determinação é o juiz, por provocação do próprio Ministério Público. Mas ela evita isso, desde que a administração ela cumpra essa recomendação. E aí o que diz a recomendação? Tá? Primeiro, faz uma série de considerandos, né?
sobre o evento Festival Fartura Fortaleza, fala que as praças são bens de uso comum do povo, fala da proibição a que me referi do artigo 107, parágrafo 1º da Lei Orgânica do município, tá certo? Que a realização daquele evento não obedeceu às regras da legislação do município. Finalmente, recomenda ao titular da Procuradoria-Geral do município que determine aos secretários regionais que se abstenham de conceder quaisquer autorizações para a utilização dos espaços públicos representados pelas praças existentes nessa cidade. Mistério, para concluir aqui esse documento, se faz ressaltar que o não atendimento a essa recomendação será sujeito à correção judicial, né, em virtude de comportamento indevido. Então, o promotor de justiça, além de constatar a ilegalidade que foi essa privatização, ele diz que daqui por diante, em não sendo obedecida essa recomendação, medidas judiciais vão ser tomadas. Por isso, presidente, eu quero só passar um pequeno vídeo, tá certo? Desse grupo importante que existe hoje. Eu sei, presidente. Hoje nós estamos aqui quase sem ninguém, a nossa plateia aqui, nossos vereadores aqui. Obrigado, presidente. Então vamos ouvir aqui os Direitos Urbanos, que são um grupo de arquitetos, urbanistas, cidadãos de Fortaleza, não é? Que fizeram um videozinho no local, questionaram inclusive o secretário Magela que estava nesse evento. Nós estamos aqui hoje na Praça das Flores, antigo Bosque do Áureo Correia, que agora foi nomeado do Praça Doutor Carlos Gomes Estudos, né? A gente está aqui nessa praça hoje porque depois de uma reforma, né, a praça foi adotada pela BSK, ela mudou de nome dentro de uma praça público-privada, né? Nessa nova concepção, a gente hoje é surpreendido com um evento fechado chamado Fartura, que é um festival de gastronomia que acontece em vários espaços do Brasil e que aqui em Fortaleza calhou de acontecer numa praça pública. A gente veio aqui tentar entrar nesse evento e está cobrando R$15 para o ingresso das pessoas. A gente, na entrada, logo foi interpelado, né, pelo ingresso. A gente falou que não tinha, que queria entrar porque a praça é pública. E aí chamaram um supervisor aqui, ele autorizou a entrada da gente, né, mediante a justificativa de que a gente podia entrar e tal, mas que a gente não fizesse confusão, que a gente não fizesse gravação nem nada, né? E aí ele explicou pra gente que a questão do fechamento da praça, que tinha que haver um controle de pessoas, um controle de acesso de pessoas. E quando a gente questionou por que esse controle de acesso era feito mediante um pagamento compulsório, ele não soube explicar e jogou a batata na prefeitura, que disse que foi como a prefeitura autorizou o acesso à praça. Pedimos algumas informações na entrada, não nos deram uma informação clara, dizendo por que se proíbe isso. Quando foram confrontados com o decreto de adoção de praças de 2014, que é o que regulamenta a construção e manutenção desse espaço, eles disseram: não, gente, se vocês quiserem, vocês podem entrar, só pedimos que não se realizem filmagens com más intenções. Não temos más intenções, não temos problema nenhum com o evento, nós só temos problema com a cobrança e a barragem das pessoas mediante o pagamento numa praça pública. A gente observa também que justamente na parte da praça que foi fechada é onde estão todos os equipamentos de lazer, todos os equipamentos de atividade física que durante 2 dias vão estar indisponíveis para as pessoas. Dentro do espaço fechado, que é o evento, tem o playground das crianças, tem a academia de ginástica, tem a quadra também. Então, por 2 dias, a praça, enquanto espaço público, ela fica fechada no uso privado. O programa de adoção de praça não era para oferecer uma praça melhor para as pessoas? Para reforçar um pouco o nosso argumento, eu trouxe aqui alguns pontos que eu acho que merecem serem discutidos. O decreto de adoção de praças, ele fala o seguinte: que o acesso e o uso do bem público pelo particular se darão na estrita necessidade da realização das melhorias pactuadas, sem qualquer prejuízo ao seu uso regular, de acordo com a sua natureza e destinação. Veja bem, o uso regular dessa praça é a circulação, é o Cooper, é a utilização do parquinho, é a utilização dos equipamentos, e isso está sendo restringido de alguma maneira. Ele fala no artigo 25 que é
garantido o livre acesso do bem público, permitido ao uso comum do povo, sendo vedada qualquer medida que impeça o respectivo uso, segundo as características de cada bem. Ou seja, uma praça dessa não poderia, de nenhuma forma, vedar, não de acordo com o que está aqui no decreto. O tapume desse evento, da qualquer coisa que aconteça, ele tem que avançar no máximo até metade do passeio. Depois a gente vai mostrar uma foto mostrando como está o passeio depois disso. O passeio ficou minúsculo, ficou completamente inacessível em termos de espaço desse lado da Desembargador Moreira. E aí é isso que a gente queria um pouco colocar como uma questão de por que a prefeitura dá uma licença, né, permite um alvará para um evento desse que fecha, inviabiliza o aspecto público de um espaço público para um evento privado. A gente pede que reveja isso, que a partir de amanhã esse acesso seja gratuito. Se o problema for a lotação, como foi um dos motivos que disseram para impedir o acesso, que se faça uma contagem de pessoas que entram em bar depois de determinado ponto, mas não que seja pela cobrança de acesso. Como é que acontece esse evento com a limitação de acesso mediante uma cobrança compulsória? Você pode ter uma ideia, assim, de explicar pra gente? Não, se você porque o rapaz da entrada me disse que a prefeitura... Se você perguntar se eu sou a favor ou contra, aí eu posso responder. O senhor é a favor ou contra? Sou contra. Eu também questionei a produção nesse sentido, assim. Vai fechar uma praça, a praça acabou de ser aberta, mas aí eles argumentam que tem uma série de limitações de vigilância sanitária. Não, isso tudo a gente entende, mas a cobrança compulsória. Quem não tem 15 reais para pagar? É uma questão de logística de produção. Eu acho que é algo que pode ser mudado nos próximos anos, mas eu acho que não viabiliza a proposta do evento. Eu fico indignada. Eu acho que, como a praça é pública, mantida pelo poder público, o evento deveria ser gratuito e a entrada liberada para todo mundo. Pagaríamos lá dentro as comidas que consumíssemos, a bebida ou algum outro tipo de lazer que pudesse existir lá. Mas a entrada não, é inadmissível. E ele ter fechado a praça com tapume, eu acredito que isso não seja uma coisa correta. Eu acho decepcionante. A gente vê no jornal o nome fartura. Quando chega aqui, a gente não pode nem entrar. Ou seja, no Ceará toda fartura é pouca. Porque a praça cercada, a praça fechada, vamos voltar para casa sem ver o que a gente veio ver. Então é ridículo, é decepcionante. É chato que eu convido minha mãe, minha filha, chega aqui e não tem o que ver, só tem tapume para ver. É triste. Então é isso, pessoal. Isso aqui é uma denúncia que a gente quer explicações. Se estivermos errados, tudo bem, mas esperamos que o espaço público seja publicizado novamente.